Vamos então retomar os nossos estudos do livro A Gênese. Nós vamos entrar agora no capítulo número 6, que trata da astronomia geral. Antes de nós tratarmos especificamente desse assunto, eu acho que é importante nós trazermos algumas considerações para analisarmos esse aspecto científico que a doutrina espírita nos apresenta, na sua metodologia, nas suas informações. Nós temos um detalhe interessante, uma experiência que eu já conversei com vocês outras vezes, uma experiência que eu vivenciei, que foi participar de um debate bastante caloroso com relação ao conteúdo científico da doutrina, especificamente do livro A Gênese, porque traz informações que a nossa ciência estudou no passado, estuda hoje e vai continuar estudando no presente, fazendo com que nós tenhamos constantes atualizações dessas informações. Tem um pensamento, uma ideia dentro da doutrina espírita chamado de pureza doutrinária, uma expressão que eu não gosto muito. Na verdade, eu não gosto nada dela, porque ela traz para nós uma visão de que o conteúdo doutrinário, em todos esses aspectos que eu falei para vocês, tanto da ciência, como da filosofia, como esse aspecto moral, até religioso, ele é intocável. E a doutrina espírita, desde a sua proposta com Allan Kardec, não tinha pretensão de engessar a doutrina espírita, de rotulá-la como sendo algo dogmático. Pelo contrário, nós sabemos que a doutrina espírita é progressista, porque ela evolui conforme o pensamento, conforme a razão também vai evoluindo. Então, nesse debate que eu falei para vocês, que girava em torno de um dos pontos que tratava da evolução do espírito dentro da doutrina espírita, dentro do livro Gênese, um colega que era bastante instruído no meio acadêmico, ele defendia o seguinte, que as teorias de Kardec deveriam ser respeitadas. As teorias de Kardec não deveriam ser maculadas, porque o livro foi escrito por ele e, portanto, deveria ser estudado da forma como ele escreveu. E aí, então, um argumento para cá, argumento para lá. E a minha posição, que vocês sempre conhecem, que é sempre fazer com que a doutrina espírita seja a mais atualizada possível, dentro daquilo que merece ser atualizado, seguindo inclusive a própria orientação de Allan Kardec, é que aquilo que a ciência apresentar, a doutrina espírita aceita. Aquilo que a doutrina espírita tiver equivocada, ela se atualiza. Então, nesse debate, eu dizia o seguinte: Kardec apresentava uma visão da ciência do século XIX, não apenas naquilo que eles acreditavam, mas também incluindo aquilo que eles não sabiam. E aí, então, quando eu dizia aquilo que Kardec trouxe, não pode mais ser considerado diante daquilo que hoje nós temos nos livros de ciência. Então, dentro desses aspectos, quando se trata de astronomia, quando se trata de biologia, quando se trata de geologia, nós podemos até seguir o raciocínio que Kardec trouxe a respeito dos assuntos. Mas as informações nós podemos encontrar nos livros científicos da atualidade. Num livro de escola, que você vai ali pegar biologia sobre DNA, sobre micro-organismos. Quando nós pegamos a astronomia da atualidade, estudamos sobre aquilo que os telescópios, radiotelescópios, espectrômetros trazem para nós. Então, por que eu vou estudar astronomia numa obra do século XIX, se eu tenho a astronomia atualizada no século XXI? Então, em termos de ciência, nós temos que pensar a respeito da ciência atual. Quando se fala em questões doutrinárias, dentro dessa visão do mundo espiritual já é diferente. Aquilo que Kardec fez foi o melhor até o momento, embora nós tenhamos ali aperfeiçoamentos, com novas obras, com novas informações, com novos espíritos, com novos médiums. Então a gente vai atualizando aquilo tudo.
As pesquisas que Kardec fez no Livro dos Médiuns são pesquisas de extremo valor para nós. Mas quando se fala de astronomia, a coisa já muda um pouquinho. Eu dou mais atenção para Allan Kardec falando de astronomia, ou eu dou mais atenção para Carl Sagan, para Stephen Hawking falando de astronomia? Então, dentro dessa visão de pureza doutrinária, nós temos uma resistência muito grande daqueles que não compreendem esse aspecto e dizem que nós temos que estudar o livro A Gênese de ponta a ponta, dentro do seu texto original, que não pode ser mexido. E aí então nós acabamos entrando naquela visão dogmática, da mesma forma que a Bíblia foi estudada, quando se não permite nenhum tipo de informação, nenhum tipo de ideia nova que modifique aquilo que é entendido como palavra de Deus. Ou seja, tem palavra de Deus, tem palavra de Kardec, tem palavra dos apóstolos, isso não pode ser tocado. E Kardec ele sempre foi muito sábio nessas colocações, quando ele lembrava o seguinte: nós temos que valorizar a informação, nós temos que valorizar a doutrina, nós temos que valorizar a evolução, não valorizar aquilo que eu faço. Nós não estamos estudando o kardecismo, nós estamos estudando o espiritismo. E o espiritismo estuda as leis naturais. E as leis naturais, elas estão por todos os lados. E a ciência existe para nos apresentar, dentro daquilo que o mundo físico nos traz, informações constantemente atualizadas. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Bom dia, pessoal que chegou. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós temos, nas traduções dos livros que chegaram para nós a partir de Kardec, traduções que apresentam para nós os livros da forma como eles foram escritos, traduzidos dentro da melhor forma possível, e nós temos algumas obras que são atualizadas. No caso do livro A Gênese, nós entramos exatamente nessa questão. De forma alguma, Fristone, a gente tem que sempre lembrar que a doutrina espírita cresce o tempo todo. Por que a doutrina cresce o tempo todo? Porque a ciência cresce o tempo todo. Porque a filosofia cresce o tempo todo. E a doutrina espírita está sustentada em cima dessas áreas de conhecimento humano. Aquela doutrina do século XIX, se nós ficarmos presos a ela, nós vamos fazer a mesma coisa que acontece com aqueles que estudam o Antigo Testamento, dizendo que as leis de Moisés são as leis que regem o mundo. Que as leis da sociedade dos hebreus há 3.000 anos são as mesmas leis que regem o século XXI agora. Aquilo que Paulo de Tarso falava a respeito do comportamento das pessoas naquela sociedade é o mesmo que nós temos que viver agora, 2.000 anos depois. E não é assim. Então, quando nós falamos de moralidade, na verdade nós estamos nos aprofundando cada vez mais no conhecimento moral a partir da própria evolução moral da sociedade. Eu não preciso me basear naquilo que Abraão fez na época dele, porque hoje eu tenho capacidade de fazer meu próprio julgamento. A minha conduta não depende de Abraão, não depende de Paulo de Tarso, não depende de Jesus. Porque o meu entendimento e da forma como ele trouxe naquela época me permite hoje fazer meu próprio julgamento, baseado naquilo que ele trouxe como instrução. Tanto que ele disse que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais em todas as áreas. Então ele trouxe para nós a base. E nós vemos que aqueles conceitos que foram apresentados naquela época, as parábolas, os exemplos que foram apresentados, foram as situações que ele viu naquele momento. Hoje nós temos conhecimentos diferentes, temos visões diferentes. Naquela época era muito natural essa questão dos sacrifícios. Hoje modificou. Nós temos ali a escravidão, que era algo natural, a poligamia, que era algo natural, a submissão da mulher, que era algo natural. Hoje não, hoje mudou tudo. Então nós abrimos ali um texto sagrado e dizemos, mas o profeta Jeremias falou tal coisa. Que bom que ele falou essa coisa. A visão do mundo que eu tenho hoje vai o que ele falou e muito mais. Porque hoje nós temos um conhecimento muito mais amplo do que naquela época. Então nós lembramos sempre que tudo aquilo que vem como atualização, baseado na razão, baseado nesse entendimento científico, ele deve ser absorvido.
E assim é essa doutrina espírita que nós temos hoje. Vamos lá. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós vamos estudar agora um capítulo, aqui no livro A Gênese, que originalmente ele foi intitulado de Uranografia. E eu pergunto para vocês, quem aqui já ouviu essa expressão na escola? O professor de geografia, quando traz aqueles conceitos do sistema solar, das estrelas, dos planetas, ele chega para os alunos e fala assim, vamos estudar uranografia. Não, ele fala, vamos estudar astronomia. Então eu tenho duas traduções, um livro feito por Guilom Ribeiro, traduzido por Guilom Ribeiro pela Federação Espírita Brasileira, que mantém o texto original, a tradução literal daquilo que Kardec trouxe. E nós estudamos o livro A Gênese, traduzido pela editora Celde, com as devidas atualizações, como eu comentei com vocês. E aqui nesse capítulo 6 ele é chamado de Astronomia Geral, e não Uranografia Geral. Para aqueles que têm esse pensamento fechado dentro dessa pureza doutrinária, não vai evoluir nas expressões. Ele vai querer dizer exatamente o que Kardec disse, como se fosse uma palavra definitiva. Então a gente percebe que esses apegos a essas expressões, pegar o livro dos Espíritos e dizer assim, nós vamos estudar os prolegômenos. Se eu falar prolegômeno para alguém, ele vai falar assim, isso é um alimento, é o nome de uma pessoa, o que é isso, afinal de contas? Porque era uma palavra que para aquela cultura tinha sentido. Para nós não tem mais. Então, nesse caso, uranografia ou astronomia é a mesma coisa. Então, ao estudarmos esse livro, Gênesis, com essa atualização científica, tem essas modificações. Uma passagem que eu selecionei aqui para a gente poder ver isso, e daqui a pouco a gente chega nela. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Separei, mas eu perdi. Bem interessante. Espera aí que eu vou pegar aqui de novo. Ela traz exatamente esse tipo de atualização que é importante para nós atentarmos. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Tá aqui, ó. O texto original. Observem a alteração que teve. E como isso traz para nós uma perda significativa se nós não percebemos esse ajuste científico, essa atualização científica que se fazem necessários. Então nós temos aqui Kardec dizendo no seu texto original: para figurarmos quanto nolo permitam as nossas limitadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito para um ponto qualquer do espaço, com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo, e que, havendo percorrido milhões de léguas, mal tenhamos deixado este globo, blá blá blá. Olha só a atualização que foi feita. Nós falamos então de léguas. Alguém sabe aqui quanto que vale uma légua? Quando se fala sobre a velocidade da eletricidade, alguém tem conhecimento sobre a velocidade da eletricidade? Dessa forma, nós tivemos a seguinte atualização dentro dos termos científicos: 6 km. Então, naquela época, se usava esses 6 km, 6 km, braço. Só se eu estiver errado. Então, naquele período, uma carroça andava por léguas. Na atualidade, quando se fala em léguas por segundo, nós temos hoje um entendimento sobre a velocidade da luz que fala de milhares de quilômetros por segundo. Então, por que eu vou usar um conceito do século XIX, que tinha ali os cavalos que andavam no máximo a 40 km por hora, se hoje eu tenho naves espaciais, se eu tenho hoje entendimento da luz, que compreende a barreira do som, a velocidade da luz, equipamentos que nós temos hoje? Por que não avançarmos o nosso pensamento para atualizarmos esse nosso conhecimento? Então vamos lá, olha só como é que ficou a tradução agora com essa atualização.
Para imaginarmos o infinito do espaço, tanto quanto as nossas limitadas possibilidades o permitam, suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito, em direção a um ponto qualquer, e isso com a velocidade prodigiosa da luz, que percorre milhares de quilômetros a cada segundo, e que após ter corrido milhões de quilômetros, mal tenhamos deixado esse globo, tal. Então nós vimos aqui que nós saímos de léguas por segundo por quilômetros por segundo. Quando se fala em velocidade do relâmpago, nós falamos em velocidade da luz. Então é isso que eu falei para vocês. Muitas pessoas vão dizer assim, não, eu não gosto dessa tradução. Eu gosto de estudar aquilo que Kardec fez e as traduções que são fiéis. Nesse caso, essa fidelidade, ela acaba sendo um retrocesso. Porque é uma fidelidade que mantém não apenas as expressões, mas o entendimento científico. Como é que eu posso acompanhar o crescimento científico utilizando conceitos que ficaram há 1,5 séculos no passado? Então, esse texto, ou alguns desses capítulos que nós vamos entrar agora, trazem então essas atualizações. Então, se por acaso vocês encontrarem nos livros que você tem, seja pela Federação Espírita Brasileira, seja feita por Guilherme Fernandes, seja por Herculano Pires, seja por outros tradutores que procuram manter essa fidelidade, nesse caso dos conceitos científicos, isso traz um prejuízo. Da editora LAC, no caso Herculano Pires. Então pensemos sempre nisso. Você vai fazer uma comparação e vai perceber que houve alterações no texto. Só que houve alterações em termos de atualizações, não em termos de deformações do conceito. Então, muito bem. A importância desse capítulo, que trata da astronomia geral, então nós não utilizaremos a expressão uranografia, como eu falei para vocês. Não faz parte do nosso vocabulário, não faz parte do nosso cotidiano, e a astronomia, dentro do dicionário, significa uranografia. Se eu estou habituado com astronomia, vou utilizar astronomia. Aqui nós temos o seguinte, no rodapé, trazido pelo próprio Kardec, ele diz assim, que esse capítulo foi textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos, e assinada por Galileu, e o médium Camille Flammarion. Então, esses estudos astronômicos, quem trouxe para Kardec foi apenas nada mais, nada menos do que Galileu Galilei, através de Flammarion, que também era médium e que também era astrônomo. Então, quer dizer, nós tivemos ali uma combinação perfeita de um médio astrônomo recebendo conceitos doutrinários de um espírito que tinha sido astrônomo. Então, tudo que Kardec traz para nós foi recebido, então, na sociedade. Aqui uma observação também de rodapé. O autor, isso aqui agora são dos revisores da editora Celde. O autor nomeou esse capítulo como uranografia geral. Uma vez que o vocábulo uranografia é sinônimo perfeito de astronomia, optamos na presente edição por este último, por emprestar nos dias de hoje maior clareza em relação ao assunto que será tratado. Aqui agora uma pequena biografia sobre Camille Flammarion. Lembrando que Flammarion era um amigo muito próximo a Kardec, e foi ele, Flammarion, que discursou diante do túmulo de Kardec quando da sua desencarnação. E o discurso de Flammarion se encontra lá no primeiro capítulo do livro Obras Póstumas, que nós já estudamos. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho das palavras, da visão, da relação que Flammarion tinha com Kardec, dá uma chegadinha no Obras Póstumas, lá no primeiro capítulo, que tem um discurso na íntegra, para quem quiser ver exatamente o que foi dito naquele momento, né, como foi comovente, do respeito, da intimidade que as pessoas que tinham com Kardec. Então Flammarion tem o seguinte: astrônomo francês, ele nasceu em 1842 e desencarnou em 1925. Nesse caso, lembrando que ele nasceu em 42, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, Flammarion tinha 15 anos de idade. Ou seja, era um astrônomo jovem. E essa juventude
fez, apesar da juventude, da distância de idade que havia entre eles, houve ali uma afinidade muito grande. Ele escreveu inúmeras obras tentando popularizar a astronomia. Dedicou-se ao estudo do espiritismo. Experimentador hábil e médium muito produtivo, foi um grande colaborador de Allan Kardec, e muitas das mensagens por ele recebidas estão na codificação. Aqui uma nota do tradutor, que nesse caso foi Lamartine Palhano Júnior, que trouxe para nós essa observação lá no dicionário da filosofia espírita, também da editora Leon Denis. Eu tenho esse dicionário, ele é muito interessante. Ele traz expressões das mais diversas. Seria mais ou menos isso, né, Fristone? Um Carl Sagan daquela época, né? Ou um Neil Tyson, que também foi o pupilo de Carl Sagan. Então nós temos hoje vários homens que procuravam popularizar o conhecimento científico. Então nós temos a mesma coisa também que nós podemos pegar me fugiu o nome dele agora. Esse médico que sempre aparece na televisão, qual é o nome dele? Drauzio Varela. Drauzio Varela também é um cientista, um homem da ciência que procura popularizar, nesse caso, a medicina. Falar das doenças, falar da saúde numa linguagem popular, nos meios de comunicação, também tem esse mesmo papel. Então nós vemos ali que são grandes homens que procuram fazer com que o conhecimento chegue às pessoas através de uma linguagem mais simplificada. Lair Ribeiro também, né, a mesma coisa. Então vamos lá. Iniciando aqui o nosso estudo. Dentro desse capítulo, nós vamos falar sobre espaço e tempo. Lembrando que Kardec tinha uma visão, a ciência naquela época, tinha uma visão do que é espaço, do que é o tempo. Fizeram uma atualização aqui desses conceitos de espaço e tempo, mas até hoje nós encontramos uma grande dificuldade, principalmente para definir o tempo. Nós temos documentários que são feitos para tentar explicar o que é o tempo. Para nós pode parecer fácil, porque o nosso entendimento trata do tempo a partir do calendário, a partir das nossas percepções. Mas ele vai com muito mais profundidade, até muitas vezes confundindo a nossa cabeça. A Babudi colocou, né, Atna Yamarino, da Nerdologia, YouTube, né, coloca a ciência numa linguagem bem acessível também, né, legal. Né, da Nerdologia, quer dizer, a linguagem dos nerds para uma mais popularizada, né. Então, para a gente ter uma ideia, antes de começarmos a falar sobre o espaço e o tempo, até Einstein também trouxe essa complexidade, né? Trouxe mais complexidade para essa questão do espaço e tempo, do tempo principalmente. Eu tenho aqui, só para vocês terem uma ideia, de como nós vamos entender o tempo. E lembramos que entender tempo não é uma questão doutrinária, é uma questão científica. Portanto, a visão de Kardec naquela época do tempo vai muito além daquilo que, aliás, está muito aquém daquilo que hoje nós entendemos, ou pelo menos temos informações a respeito do tempo. Eu peguei aqui rapidamente, depois eu passo para vocês o link, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Tem aqui uma seção de curiosidades, e a pergunta é, afinal, o que é o tempo? O tempo sempre foi tratado como um conceito adquirido por vivência, indefinível por palavras. A concepção de tempo tem sido muito discutida desde o início da cultura ocidental até hoje. Eu não vou ler esse texto, que ele é um pouco longo, mas é dividido em seções. O conceito de tempo entre os filósofos desde a antiguidade. Depois nós temos o tempo, o conceito de tempo na física. Depois nós temos o tempo na teoria da relatividade. Depois nós temos medidas de tempo através de fenômenos astronômicos, medidas dos intervalos de tempo por instrumentos, que é o início da ciência ocidental. E aí tem tabelas, gráficos, desenhos e coisa e tal, equipamentos que são utilizados para essas medições. Medidas de tempo sem uso de relógio. A gente estamos na parte mesmo dessa questão de percepção de tempo. Então, de um modo geral, nós vemos que o tempo ele é para nós ainda um grande enigma.
Porque não são apenas os cientistas que procuram estudar, mas também os filósofos. Aqui nesse link, para quem quiser depois dar uma lidinha sobre essas questões. Mas Kardec traz aqui para nós de uma forma mais abreviada. Então aqui nós vamos estudar o seguinte: o espaço e o tempo, vamos falar sobre a matéria, e quando se fala em matéria já dá para a gente perceber o que vai acontecer. Kardec via ali que a menor parte da matéria estava ali no átomo, dos elementos do átomo, prótons, nêutrons e elétrons. E aí então a ciência vai evoluindo, nós conhecemos os fótons, conhecemos os neutrinos, conhecemos ali os elementos subatômicos, temos o tal bóson de Higgs, que começou a coçar agora a nossa orelha também. Então nós vemos que aquilo que se via como matéria já ficou para trás há muito tempo, que agora as coisas se tornaram muito mais problemáticas. Leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os sóis e os planetas, que na verdade são as estrelas e os planetas, os satélites, os cometas. Vocês vão perceber que nessa parte de cometa, a visão limitada que se tinha naquela época comparada com o que nós temos hoje. Vocês verão claramente a distância da ciência do século XIX para a ciência do século XXI. A Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, eterna sucessão dos mundos, a vida universal, a ciência e depois considerações morais sobre tudo isso. Então temos muita coisa para poder lembrar. Primeiro, só para vocês terem uma ideia o que se pensava naquela época. Charles Darwin lançou um livro revolucionário, talvez um dos conceitos mais importantes da ciência, que foi falar sobre a evolução das espécies. O livro se chama A Origem das Espécies. Ele foi lançado em 1859, 2 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos na sua primeira edição. Então nós podemos dizer que Kardec foi para o mundo espiritual, trazendo essas informações, o que Charles Darwin foi para a biologia. Então nós vemos assim a dimensão dessas duas inteligências. Junto a eles, nós tivemos também, quando falamos sobre esse conhecimento científico que nós temos hoje, mostrando, por exemplo, que naquela época, Albert Sabin, que foi aquele médico que nós conhecemos, na mesma época, quer dizer, não foi à toa. Aliás, eu assisti a um programa do The History Channel, Barbudinho, que eu não tive comprovação, não tive como pesquisar mais isso, mas essa informação foi curiosa. Falava sobre os grandes conhecimentos que a humanidade vivenciou. E aí então no século XIX, coincidentemente nesse período, um sacerdote judeu, um rabino, que era fundador de uma escola nos Estados Unidos lá, ele falou o seguinte, que havia uma profecia há alguns séculos que dizia que os portais do conhecimento se abririam nessa época. De imediato me veio Darwin, me veio Kardec, quer dizer, não foi à toa. Foi aquela época pós-iluminismo, teve toda aquela revolução social, revolução mental, revolução científica. Tivemos ali a gravitação, tivemos a eletricidade, tivemos conceitos sociais, econômicos, aqueles iluministas que trouxeram tantas informações. Quer dizer, houve uma revolução, um salto no conhecimento da humanidade. Naquele período, ali do final do século XVIII para o século XIX, sem precedentes na história da humanidade. Talvez algo um pouco mais próximo dessa revolução teria sido aquele período do renascimento cultural. Então foi algo assim que realmente transformou, foi um salto que a humanidade deu, saindo de fato daquela idade das trevas, chegando depois, de fato, nessa idade da razão, nessa idade da luz. Algo significativo que realmente modificou a nossa vida. A Cindizinha colocou, né, quando era só prótons, nêutrons e elétrons, na época do colégio, minha cabeça já dava um nó, imagina agora. Ainda bem que isso não vai mudar a tua vida, né, Cindizinha?
saber que existe o bóson de Higgs, já precisa você começar a comer diferente, dormir diferente, porque descobriu o bóson de Higgs. Ainda bem que a gente tem gente que pensa nessas coisas, né, que não interferem na nossa vida. Mas aparece alguma coisa banal. Mas nós tivemos, por exemplo, para vocês terem uma ideia do que significou essa mudança e a importância disso tudo, nós tivemos um camarada, se não me engano ele nasceu na Ucrânia, chamado Nikola Tesla, que eu vi nesse documentário, inclusive, que eu comentei com vocês do The History Channel há algumas semanas. Nikola Tesla, ele foi um dos grandes revolucionários da eletricidade. Ele foi um pensador que falou que conseguiu entender sobre telecomunicações, ou seja, transmissões eletromagnéticas pelo espaço, celular, micro-ondas, controle remoto. Tem um filme excelente, inclusive. Então, nós tivemos ali várias descobertas em torno do quê? Da eletricidade. Essas descobertas dele começou exatamente com essas pesquisas, estudando o que era o elétron, o que era o próton. Então a gente pensa assim, mas essa ideia de prótons, elétrons e nêutrons é algo que não faz parte da minha realidade. Não faz parte, mas se não houvesse alguém que pensasse nisso, ou se não houvesse pessoas que pensassem nisso, nós não teríamos a ciência e a tecnologia que nós temos hoje. Porque é muito fácil a gente sentar no sofá, colocar o pé em cima do banquinho, pegar o celular e ficar mandando WhatsApp. Ou então ficar mexendo no Facebook. Se não fossem esses malucos do passado, que perdiam tempo estudando a estrutura do átomo, nós não teríamos isso. Então houve uma grande mudança, não tem uma... Pois é, no caso o wireless, toda essa situação, todos esses componentes tecnológicos que falam da eletricidade e da transmissão eletromagnética, dependeram desses conhecimentos. Então muita coisa se modificou. Mas vamos lá agora entrando propriamente. Eu fiz essa introdução porque eu achei que é muito importante para nós colocarmos na nossa cabeça que nós estamos estudando astronomia, não é a astronomia segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando a astronomia. Nós estamos estudando a ciência. E a ciência, nós temos que pegar aquilo que saiu ontem. Nós temos que pegar aquilo que saiu hoje de manhã de informação. Não é pegar a informação do século XIX. Então muita coisa nós vamos complementar, nós vamos trazer dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, para entendermos exatamente o que significa isso. Como eu falei para vocês agora há pouco, eu acabei mudando um pouquinho, me distanciando, quando nós falávamos sobre Albert Sabin, que criou a vacina de gotinha, ali contra a paralisia infantil, ele foi um dos cientistas do século XIX que descobriu que existiam bactérias e vírus. Porque até então, a doença era uma coisa, e eu vou usar a palavra coisa, porque não se tinha definição naquela época, era uma coisa que provocava doença e que era transmitida pelo ar. E aí Sabin, com a utilização do microscópio, percebeu que havia aqueles bichinhos. Que esses bichinhos eram transmitidos, seja através do ar, seja através do contato físico, da saliva, qualquer coisa. A partir dali isso revolucionou a ciência. Tudo começou pelo quê? Por causa do conhecimento científico. E essa ideia das bactérias foram percebidas no século XIX. Então nós percebemos assim, comparado com o que a gente tem hoje, aquilo que eles aprenderam era assim, uma coisa que já está completamente ultrapassada. Mas, se não fosse por esses conceitos originais, nós não teríamos aquilo que nós temos hoje. Então eles começaram com aquilo que é o mais simples para chegarmos àquilo que nós temos hoje de complexo. E iremos além também, porque no futuro, aquilo que nós entendemos hoje de ciência no século XXI vai ser coisa do passado. Vai ser coisa daqueles livros amarelados guardados em prateleiras, apenas para ter ali uma referência histórica de como as coisas eram no passado. Vocês colocaram outros tantos ali, né? Deixa eu ver aqui, o Tesla morreu sem saber o avanço que ele trouxe, né? Pois a ideia de transmitir alta voltagem via espaço trouxe o Wi-Fi. Pois é, uma grande mudança que ele teve. Mas ele era um visionário. Ele era ambicioso, era um visionário, era visto como maluco também e tal. Aqui nós tivemos também a própria questão da genética, com Mendel. Depois nós tivemos ali a descoberta do DNA. Olha quanta coisa mudou.
Então, a gente vê assim que é nisso que nós temos que focar a ciência. Então não é a ciência segundo o Espiritismo, não é a astronomia segundo o Espiritismo, não é a biologia segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar isso porque é importante para entendermos a evolução do nosso mundo, a evolução dos seres humanos, dos seres vivos de modo geral, e a evolução dos espíritos. Porque esse é o cenário onde nós vivemos. Então nós não podemos entender a nossa essência sem entendermos o cenário onde nós atuamos. Essa é a importância do estudo científico. Vamos lá então, pessoal, entrando aqui no nosso tema de hoje. Bom dia, pessoal que chegou. O espaço e o tempo. Aí podia ter aquela musiquinha de fundo, né, pra gente poder começar e tal. Né, Babudinho? Aquela introdução do Jornada nas Estrelas e tal. Vamos lá, item número 1. Várias definições de espaço foram dadas, e a principal é essa. O espaço é a extensão que separa dois corpos. Daí os sofistas deduziram que onde não havia corpos, não havia espaço. Sofistas, conforme a gente vê aqui a definição, é todo aquele que argumenta com sofismas, ou seja, que se utiliza de um argumento aparentemente válido, mas que na verdade não é conclusivo. Pressupõe-se má fé por parte de quem o apresenta. Ou seja, o sofista é aquele que traz aqueles conceitos todos sofisticados e coisa e tal, mas que na verdade não passa de enrolação. Então daí os sofistas deduziram que onde não havia corpos, não havia espaço. Foi nisso que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço era finito, alegando que corpos limitados em um certo número não poderiam formar uma série infinita, e que onde os corpos acabassem, o espaço também acabaria. Aqui nós entramos num detalhe importante, quando nós falamos, lá no final do século XV, ali por volta de 1596, 1598, nós tínhamos aquele cidadão, que nós chegamos a falar sobre ele no nosso estudo anterior, chamado Giordano Bruno, que segundo Leon Denis, como eu falei para vocês, teria sido a encarnação anterior de Allan Kardec. Isso para nós não faz diferença, mas a título de curiosidade, já que Leon Denis é alguém que merece a nossa atenção. Pois é. Então, Giordano Bruno ele era um monge católico, ele era dominicano, e ele era, vamos dizer assim, um religioso rebelde, porque ele gostava de leituras e pesquisas que falavam sobre o universo, sobre a ciência, sobre o espaço. Então o conceito que se tinha naquela época, antes de Copérnico, porque Copérnico foi perseguido pela igreja e só não foi punido pela Inquisição porque ele desencarnou antes. E aí, então Copérnico lançou aquela ideia de que a Terra não é o centro do universo, mas o Sol é o centro do universo. E aí, então, quase 100 anos depois, quase um ano depois, veio então Giordano Bruno e começou a falar, olha, tem alguma coisa a mais, o mundo não é aquela abóbada, aquela capa de vidro cravejada de estrelas, tem alguma coisa a mais. E aí então as pessoas ficavam, você está maluco? Dentro da igreja ele foi expulso, foi morar na rua, perdeu o emprego que ele tinha e coisa e tal, simplesmente porque ele defendia que havia alguma coisa muito mais sobre o universo do que aquilo que era visto e entendido na cultura da época. E aí então ele teve um sonho. Nesse sonho ele dizia o seguinte, ele viu o seguinte, ele via aquela capa, aquela abóbada cravejada, mas ele teve condições de tocar. Ele tocou naquela capa e percebeu que ela era maleável. O que ele fez? Ele levantou essa capa e depois ele, naquela experiência consciencial ou espiritual, como quiserem, percebeu que ele se encontrava então livre no espaço. E ele percebeu então, sentiu aquele êxtase de perceber que o espaço era infinito, que os astros se moviam, que não era aquela coisa fechada lá dentro.
Depois desse êxtase, desse sonho que ele teve, ele voltou então para a sua realidade e ele sentiu uma necessidade quase que compulsiva de falar isso para as pessoas. De dizer assim, olha, o espaço é muito mais do que a gente imagina, o espaço não é limitado. O espaço é infinito, nós não temos fim. E ele então ia para as igrejas, ele era expulso das igrejas. Aí ele foi excomungado pela igreja católica. Lá onde ele vivia, que ele era napolitano, ele vivia em Nápoles, foi excomungado. E ele falou assim, não tem problema, eu vou para a Suíça para conversar com os calvinistas. Começou a falar de infinito, foi excomungado também. Aí depois ele foi para a Alemanha, não, eu vou falar para os alemães que são os luteranos, foi excomungado também. Aí ele falou, não, mas eu vou para a Inglaterra. Na Inglaterra nós temos homens de ciência, e eles vão entender sobre o mundo infinito que nos envolve, que Deus, porque ele não deixou de ser religioso, ele via esse infinito à sua volta exatamente como uma obra, como um resultado da infinitude e do poder de Deus. Chegou na Inglaterra, na Universidade de Oxford, e começou a falar que o espaço é infinito, não sei o quê, foi expulso e também muito constrangido. Claro, sem dúvida. A visão que ele tinha de Deus não era um Deus limitado. Deus não estava no céu. Para Giordano Bruno, Deus estava no infinito. Então, esse comentário de Giordano Bruno, ele vem exatamente ilustrar aquilo que era falado. Foi nisso que se basearam, diz Kardec aqui, alguns doutores em teologia, para estabelecer que o espaço era necessariamente finito, alegando corpos limitados em um certo número não poderiam formar uma série infinita. E Giordano Bruno percebeu que os corpos não eram limitados. Pelo contrário, eles se estendiam pelo universo de uma forma que o homem não podia compreender. Então, não havia algo que o universo ia até certo ponto e depois desse certo ponto acabava. Tinha um escritor grego, um escritor grego que era muito apreciado por Giordano Bruno, Lucrécio, esse cidadão, que falava exatamente isso. Que você podia ir até certo ponto, a partir desse certo ponto você podia ir além, se você chegasse no limite você podia ir além, e você podia ir além, até chegar o momento em que você percebia que não tinha fim. Essa era a mentalidade que Giordano Bruno tinha naquela época. Então nós vemos que ele lutava contra um pensamento que era comum naquele momento, principalmente defendido pelos teólogos, pelos religiosos. Continuemos. Ainda se definiu o espaço como o lugar onde os mundos se movem, o vazio onde onde a matéria atua. Aqui nós temos um rodapé, diz assim: atualmente, o espaço é definido como a distância entre dois pontos, ou a área ou o volume entre limites determinados, ou ainda, em uma definição mais abrangente, como a extensão indefinida, tal como o espírito Galileu o definiu em sua comunicação. Deixemos nos tratados onde repousam todas essas definições que nada definem. O espaço é uma dessas palavras que representam uma ideia primitiva e axiomática, ou seja, ela é o que é, por si própria, evidente por si mesma, e que as diversas definições que lhe possam ser dadas só servem para obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço, e Galileu, eu apenas quero demonstrar a sua infinidade, a fim de que nossos estudos posteriores não tenham algum obstáculo se opondo às investigações do nosso olhar. Ora, digo que o espaço é infinito pelo fato de ser impossível imaginar um limite qualquer para ele, e porque, apesar da dificuldade que temos de conceber o infinito, para nós é mais fácil avançar eternamente pelo espaço através do pensamento do que parar em um ponto qualquer, depois do qual não encontraríamos mais nenhum espaço a percorrer. Então aqui o Galileu ele brinca com a gente, estimulando a nossa imaginação, dizendo assim: pensa numa viagem espacial, deixa o seu pensamento ir em qualquer direção no espaço,
e vai, você vai perceber que não vai conseguir alcançar o final. Na verdade, nós vamos parar de viajar por cansaço, por exaustão, não porque nós encontramos um limite. Então, da nossa imaginação, já dá para a gente alcançar uma distância significativa. E agora, mais ainda, né, com essas imagens que chegam para nós, com esses registros que chegam para nós, com fotografias, com registros espectrais, aquela coisa toda, nós podemos ir a distâncias muito maiores do que imaginávamos. Para imaginarmos o infinito do espaço, tanto quanto as nossas limitadas possibilidades o permitam, suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito, em direção a um ponto qualquer do espaço, do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da luz, que percorre milhares de quilômetros a cada segundo, e que após ter percorrido milhões de quilômetros, mal tenhamos deixado este globo, nos achamos em um lugar onde a Terra apenas nos aparece sob o aspecto de uma pálida estrela. Após um instante, prosseguindo sempre na mesma direção, chegamos a essas estrelas distantes que mal são percebidas da vossa estação terrestre. De lá, não é só a Terra que desaparece completamente das nossas vistas, nas profundezas do céu, como também o vosso próprio Sol, com todo o seu esplendor, é eclipsado pela distância que nos separa dele. Sempre animados pela mesma velocidade da luz, a cada metro que avançamos no espaço, transpomos sistemas planetários, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, paragens suntuosas onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Então a gente vê aqui uma visão poética de Galileu, que aliás é muito semelhante àquilo que Leon Denis também traz, para quem quiser ver um pouquinho mais sobre isso. Dá uma lidinha depois no livro O Grande Enigma, que fala exatamente a respeito de Deus, mas Deus visto pelas suas obras, na natureza, no espaço. Então é uma indicação muito interessante. É um livro rápido de se ler, mas é um livro também que traz para nós assim, uma inspiração muito grande. Inclusive, né, um depoimento pessoal, eu me recordo que numa época de conflitos íntimos, de dúvidas que eu vivenciava, de não conseguir encontrar exatamente aquele estímulo da fé que muitas pessoas sentiam, não da dúvida com relação a Deus, mas de vivenciar aquilo intimamente, como muitas pessoas vivenciavam, eu conversei então com o espírito Dr. Herman, que é um dos orientadores do Centro Espírita Leon Denis, e conversando com ele, quando eu estive no Rio, ele perguntou assim: você estuda a doutrina? Eu falei: de segunda a sexta, 1h30 por dia. Aí ele balançou a cabeça, aí pegou um papel e começou a escrever um receituário. E eu falei assim: o que será que ele vai prescrever para mim como tratamento? Aí ele me entregou. Quando eu fui ver, eram 2 indicações de livros: A Vida de Santo Agostinho, porque ele também foi um indivíduo que vivenciou uma crise de fé, e me passou O Grande Enigma, para entender Deus a partir de uma outra perspectiva, de não esperar que Deus se manifestasse, mas que eu percebesse Deus nos detalhes mais simples. E fez efeito. Quando eu comecei a mudar a minha visão, eu falei assim: o problema não era a minha fé, era a forma como eu estava conduzindo a minha fé. Então esse livro é muito interessante, eu recomendo para vocês. Teve um efeito muito interessante sobre a minha percepção a respeito dessa realidade. É de Leon Denis. É um livro muito legal de ler, muito simplesinho, rapidinho vocês vão ler. Spock colocou: bom dia. Houve um eclipse em que os cientistas alegam ter provado a teoria da relatividade de Einstein, pois foi observado que a luz se curvou. Pois é, aquela história toda. Para os cientistas, essa informação pode ser de grande relevância. Agora a gente espera que eles consigam realmente tirar grande proveito dela. E isso é importante para nós. Então, muito bem. Vimos aqui então que o nosso Galileu trouxe então essa nossa viagem mental pelo espaço, como diz ali
o Buzz Lightyear, né, lá do nosso Toy Story, o infinito e além. Assim a nossa imaginação vai se distanciando cada vez mais. E a gente procura materializar essa imagem que nós temos na nossa mente a partir da ficção, ou a partir mesmo das fotografias que chegam para nós. Pegamos ali as fotografias do Hubble, como eu comentei com vocês, assistimos a esses programas, a esses filmes seriados que falam do espaço, onde as naves espaciais viajam pelas fendas espaciais, pelas dobras espaciais, por mundos habitados e coisa e tal. Então a gente vai pensando assim, será que é assim lá naquela região? Então a gente vai, através desses estímulos, procurar ampliar cada vez mais a nossa visão. Diferente, como foi colocado por Galileu aqui no começo, diferente da visão religiosa que se tinha até pouco tempo e ainda se tem, em alguns segmentos da sociedade, que falava assim, que Deus se encontra nas estrelas. Só que nessas estrelas que os nossos olhos veem, não nas estrelas que estão dispersas pelo universo, nos quasares, nos berços de galáxias, nas estrelas mais profundas. Não, Deus está aqui no Cruzeiro do Sul, está aqui nas Três Marias, está ali do lado da Lua. A gente só consegue entender Deus muitas vezes dizendo que Deus se encontra dentro do Sol, que é o nosso grande astro, a nossa maior referência. Mas aí, então, através da tecnologia, nós conseguimos perceber então que o espaço vai muito além do que a nossa percepção é capaz de alcançar. E isso já foi visto, inclusive, pelos próprios cientistas. Galileu, como eu comentei com vocês, Galileu, ele, em 1609, ele foi o primeiro homem a utilizar o telescópio, como eu comentei, voltado para o céu. E aí então ele percebeu que ele estava vendo coisas que os olhos não viam. Porque um ano antes, em 1608, um holandês criou o telescópio, a luneta propriamente, para utilização numa guerra que a Holanda travava contra os espanhóis, naquela coisa da navegação. Então, para que você pudesse combater o inimigo, se você tivesse capacidade de antecipar a chegada deles, seria muito mais fácil. E aí então esse tal holandês criou o telescópio. E aí Galileu, com a sua perspicácia, vamos dizer assim, a sua sabedoria, pegou essa mesma luneta e voltou para o céu. Ali começou a astronomia óptica. E aí começaram a perceber os horizontes que se abriam além daquilo que a visão percebia. Mas a igreja não aceitou isso com facilidade. Pelo contrário, quando ele falou assim, olha, eu estou vendo, a ciência está mostrando, mas a ciência pertence a Deus. E você está errado. E Galileu falou, tá bom, mas eu não estou. Então, tudo começa assim, com essa evolução de entendermos então, se Deus se encontra nas estrelas, e quando nós temos a capacidade de ver o universo, além dessa limitação nossa, nós começamos a entender também a infinitude de Deus. Que claro que a ciência vai dizer, se Deus existe, me mostra onde está Deus. A ciência é o que ela pode fazer hoje. E não vejamos isso como blasfêmia. Como eu falei para vocês, alguém acreditar em Deus ou alguém deixar de acreditar em Deus é uma questão de experiência íntima. Deus não está preocupado quem acredita e quem não acredita. Deus está preocupado naqueles que seguem as suas leis e evoluem naturalmente. Então o cientista quer assim, eu quero saber, como Carl Sagan dizia. Essa é interessante. Valeu, Fristone, até a próxima. Então, como Carl Sagan dizia, naquele desafio, até mesmo Stephen Hawking também dizia, se Deus existe, quem criou Deus? Aí claro que aqueles que são religiosos mais fervorosos vão falar assim, essa pergunta que você fez é uma blasfêmia, essa observação que você faz vai te levar para o inferno. Como eu falei para vocês, calma. Deus ele sempre espera que todos alcancem o esclarecimento, até mesmo nós, que acreditamos na existência dele, que nós modifiquemos essa visão limitada para entender realmente a sua essência. Ao estudarmos o capítulo sobre Deus aqui no livro A Gênese,
Nós tentamos ampliar nossa visão, entendendo Deus como sendo uma personalidade, entendendo Deus como sendo um conjunto de leis, entendendo Deus como sendo uma inteligência, cada um com a sua percepção. Então, compreendendo o espaço, como foi colocado por Kardec, nós conhecemos o Criador pela sua criação. Deu aquele exemplo, se você pega um relógio, você consegue imaginar a inteligência do relojoeiro pela complexidade da sua criação. Quando nós começamos a observar o espaço infinito, nós começamos também a compreender a complexidade ou a capacidade do seu Criador. E quanto mais nós conseguimos ampliar nossa visão, maior é a percepção que nós temos a respeito de Deus. Isso é fundamental para nós. O Braço colocou lá em cima, né, os ETs que faziam contato com o general Uchoa, fez uma demonstração a ele em sua fazenda em Aixânia, Goiás, na qual fez um facho de luz fazer uma curva em cima de um morro. Eles iluminaram outro, né? Pois é, Braço, isso aí para quem viu foi ótimo, né? Para quem não viu, fica imaginando o que será que ele fez. Spock colocou, né? Quem sabe o céu, que a religião distorcidamente fala, é outra dimensão. Junção da ciência e fé. A ciência pode ser a linguagem de Deus. Eu não acredito que possa ser, eu acredito que é a linguagem de Deus. Fernando, eu não vi aqui não. Só se foi muito grande e não apareceu. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ah, vi aqui sim. Não, vi a indicação do filme, né? Vocês viram um vídeo sobre a teoria string? Essa teoria string também ela fala sobre aquelas o feixe, né? Aquelas linhas paralelas, as dimensões paralelas, né? Então tem algumas também teorias que são meio malucas a esse respeito, e tem outras que são um pouco mais interessantes, fala sobre as diversas dimensões e os diversos mundos paralelos. Aliás, tem aqueles que dizem que o Big Bang começou porque houve um choque entre dimensões e a partir dali então desencadeou toda essa reação que criou o universo que nós temos hoje. Mas esse é o nosso universo, né? As outras dimensões ainda não são conhecidas por nós. São teorias, né? São propostas que os homens apresentam para tentar entender o que significa exatamente o universo. Continuando aqui para nós. Ora, há apenas alguns minutos que avançamos e centenas de milhões de quilômetros já nos separam da Terra. Bilhões de mundos passaram o nosso olhar e, entretanto, escutai, na realidade, não avançamos um passo sequer no universo. Então essa brincadeira que Galileu fez, estimulando a nossa imaginação de pega a sua imaginação e deixa ela fluir. Vai. O máximo que você conseguiu chegar não foi um passo sequer do universo que a gente deu. E é até interessante, porque nós fazemos parte da nossa galáxia, porque nós temos o nosso sistema solar, fazemos parte da Via Láctea, que é a galáxia, que é a nossa galáxia. Perto dessa galáxia existem outras incontáveis galáxias à nossa volta, e todo esse conjunto faz parte de uma região chamada aglomerado de Virgem, juntando galáxias e mais galáxias. Esse conglomerado faz parte de outros conglomerados que fazem parte de outros conglomerados que vão se juntando cada vez mais. E a gente vai percebendo a pequenez que nós temos hoje. A pequenez do mundo que nós vivemos hoje. Mas apesar de pequeno, não deixa de ter valor. Porque a vida, qualquer vida que seja, tem o seu valor. Mas diante dessa grandiosidade, isso é importante para a gente diminuir um pouco dessa pretensão que nós temos de acreditar que a nossa vida é mais importante que a vida do outro. Isso modifica moralmente o nosso entendimento a partir dessa nossa visão. E ele continua, se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares, e sempre com a mesma velocidade da luz, também não teremos avançado nem um passo sequer, qualquer que seja a direção para onde nos dirijamos, e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos, a partir desse grãozinho invisível que nós deixamos e que se chama Terra. Eis aí o que é o espaço. Então, o Galileu ele trouxe para nós esse exercício
da nossa imaginação, esse exercício mental, para entendermos exatamente o que é o espaço. É uma forma mais prática, é uma forma mais lúdica de fazer com que nós tenhamos esse entendimento. Porque é muito fácil a gente falar que de espaço é a distância que une dois pontos, ou que separa dois pontos. Então, trazer teorias, trazer conceitos é muito mais complicado do que nós criarmos na nossa imaginação essa visão de espaço. E nós não falamos, quando usamos a palavra espaço, olhe para o espaço, nós olhamos para o céu. Porque essa região onde as estrelas se encontram espalhadas, e essa região que é preta durante a noite, que nós conseguimos perceber, nós denominamos de espaço alguma coisa que tem espaço. Então, quando se fala nessa questão de espaço, nós falamos sobre regiões infinitas que nós temos pelo universo afora. E conseguimos perceber a extensão desse espaço, ou pelo menos perceber a nossa incapacidade de analisar esse espaço, fazendo exatamente esse exercício que nós temos aí para fazer. Então, pessoal, nós vamos parar por aqui, porque no item número 2 nós vamos entrar no conceito de tempo. Então, se espaço já deu um nozinho na nossa cabeça, falar sobre o tempo não vai ser diferente, talvez seja até um pouco mais complicado. Mas a gente vai sempre tentando analisar, tentando explorar cada vez mais esse nosso entendimento. Porque entendendo sobre o tempo, que é um conceito estudado pela nossa ciência, faz com que a gente tenha um entendimento também a respeito da nossa própria imortalidade, ou a respeito da eternidade de Deus, porque é assim que os espíritos nos passam. Entender alguma coisa que não tem começo e nem fim, sendo que esse ciclo de que alguma coisa nasce e alguma coisa morre, é o melhor entendimento que nós temos a respeito daquilo que existe no mundo à nossa volta. E quando nós falamos que existe uma entidade, uma inteligência, que não teve começo e não teve fim, é algo que quebra completamente as nossas crenças. Nós pensamos sempre em alguma coisa que tem limites. Tem começo e tem fim em termos de espaço. Ao estudarmos o universo e perceber que ele não tem começo e não tem fim, que ele é um espaço contínuo que vai além do que a gente pode imaginar, é algo que também choca a nossa inteligência, a nossa capacidade racional. Então, estudarmos o espaço, vemos o ambiente onde nós vivemos. Ao estudarmos sobre o tempo, nós somos capazes de analisar nossa própria existência. Então, se antes a gente se satisfazia com a ideia de que o Papai do Céu criou a gente, a partir de agora esse Papai do Céu deu um nó na nossa capacidade. Mas o importante é a gente perceber que, mesmo não entendendo esses conceitos de uma forma profunda, nós conseguimos, através da nossa autopercepção, perceber a nossa limitação de compreensão. Eu posso não entender o que é o tempo, eu posso não entender o que é o espaço, mas eu sei que são grandezas que vão muito além da minha capacidade de entendimento. Ótimo. Aliás, como esse astrônomo, o Neil Tyson, que agora tem feito, inclusive, documentários e participado de entrevistas a respeito da ciência astronômica, ele diz assim que a ciência não tem vergonha de aceitar a sua limitação. Por exemplo, a respeito das origens do universo, da distância do universo, a respeito da origem da vida. Ele diz assim, a ciência não tem vergonha de dizer que não sabe. Vergonhoso é nós acreditarmos que sabemos tudo. Então, com esse pensamento, a gente fecha o nosso estudo de hoje. Então, mesmo que eu não compreenda o que vai além da minha compreensão, só o fato de entender que tem coisas que eu não compreendo já me faz crescer bastante. Já modifica tudo aquilo que eu entendi até então. Então, falamos sobre o espaço, só sei que nada seja suficiente, nativo. Então, quando foi falado esse pensamento, Sócrates comentou sobre isso, já mostrou que ele se tornou o homem mais sábio do mundo. Ele admitiu a sua ignorância, ao contrário de nós, que temos a pretensão de acreditarmos que sabemos alguma coisa.
Quando nós, por exemplo, para vocês verem o impacto que isso causa no nosso entendimento, quando nós estudamos a doutrina espírita, quando nós pegamos o livro dos Espíritos e achamos que a partir desse livro eu sei o que acontece no mundo espiritual, os espíritos deitam e rolam de tanto dar risada. Porque o fato de nós acreditarmos que o médium é capaz de perceber a existência de um espírito, que o espírito vai para o mundo espiritual viver não sei aonde, fazendo não sei o quê. Quando nós começamos a perceber essa infinitude do universo, a gente fica pensando, será que o livro dos Espíritos também fala do que vivem esses espíritos que estão naquelas nebulosas, naqueles quasares, naqueles berços de galáxia? Será que esse livro que nós temos hoje é o mesmo livro que serve também para aquela dimensão? Pode servir dentro das características do que nós temos hoje. Corpos biológicos, que tem ali aquela glândula pineal, que percebem os médiuns. Mas e naquelas regiões onde a inteligência, onde os espíritos apenas vivem em níveis de consciência? Não são espíritos carregando coisas, espíritos machucados, espíritos sofrendo. Como será que é a vida naqueles ambientes onde as consciências conversam com a consciência suprema? E a gente para, vixe, se eu achava que nosso lar era o limite, pronto. Acabou a minha fantasia. A realidade é outra. Então o que nós sabemos é aquilo que diz respeito à nossa vivência e à nossa relação com o mundo espiritual. Mas isso não significa que nós conseguimos desvendar todos os mistérios do universo. Mas é um começo, né, Balk? Posso não saber o que acontece lá. Mas se eu conseguir entender o que acontece aqui, já passei de ano para chegar do outro lado. Fechando por aqui, pessoal. Então, o nosso próximo encontro na quinta-feira, nós vamos falar então sobre o tempo. O espaço foi esse pouco que nós conseguimos entender. O tempo será mais um pouco para aquilo que nós vamos entender. E aí, a partir do espaço e do tempo, nós vamos entender todos os elementos que compõem esse espaço e que evoluíram com o passar do tempo. Bom, espero que esse nosso bate-papo, essa nossa ilustração inicial, tenha sido assim um início daquilo que nós podemos compreender através dessas instruções que chegam para nós. Muita coisa poderia ter sido dita, muito conhecimento poderia ter sido transmitido, mas, como eu falei para vocês, né, nós temos as nossas limitações e temos que respeitá-las, não adianta, né? O Armando colocou, né, a doutrina não é um começo como os espíritos dizem na nossa linguagem, né, como eles dizem na nossa linguagem limitada, pois não compreendemos o nosso próprio mundo. Então, assim, essa visão, Armando, quando a gente fala daqueles que são mais apaixonados, mais vibrantes na doutrina espírita, acreditavam que Kardec trouxe para nós a chave do universo. Não. Kardec trouxe para nós aquele lápis para a gente começar a desenhar as primeiras letrinhas, para depois começarmos a pensar de um modo mais aprofundado. Mas